meu amigo telespectador, eu tenho insistido e vou continuar. Pode ter certeza que não vou parar tão cedo com os problemas da RS 122, aquela rodovia pedagiada, que eu até entendo que estão fazendo algumas coisas ali, ou deixando de fazer, com não sei com que intenções a rigor. Mas o festival de buracos que existe ali, comunicados ao DAER pela Polícia Rodoviária Estadual, segundo informações que eu obtive, continuam. Ontem eu voltava de Porto Alegre, está lá, o festival de buracos continua, solenemente instalado ali, bem próximo, inclusive, do posto da Polícia Rodoviária. Nós vamos dar uma olhadinha de novo naquelas imagens, já que algumas pessoas me pediram. Olha só, isso aí está próximo da Polícia Rodoviária Estadual, esses buracos imensos que vocês estão vendo aí, panelas. Olha só cada panela que tem na pista de rolamento da rodovia. Esse degrau imenso aí está localizado bem próximo da Polícia Rodoviária. Era quando estavam fazendo aquela experiência com asfalto ecológico, lembram? Deixaram isso aí. Imaginam alguém inadvertidamente, que não conhece a rodovia, fura um pneu de noite, vai saindo, vai tentar parar no acostamento para trocar o pneu, leva uma porrada dessa. Olha o tamanho da criancinha ali, olha só. Olha o tamanho do buraco, meu amigo. Isso aí fica ali parado, é só aquele pam, pam, as pancadas que leva a suspensão do veículo, pneu, roda, tudo. É uma coisa impressionante. E vai continuar até quando? Até que o DAER resolva tomar uma providência, uma atitude, ou que morra a mãe de alguém deles lá, vai ver que é por isso, é para isso, olha só, se tem cabimento um troço daquele, está no meio da pista aquele buraco ali, e os caminhões e os carros passando por cima dele, levando aquelas pancadas, danificando o seu patrimônio. É inacreditável que isso possa durar de um dia para o outro. Não podia passar de um dia isso aí, no entanto, ficam aí meses. Eu acho que os convênios com borracharias, com fábrica de pneus, alguma coisa assim, com indústria de rodas, talvez. Pois é. Eles vão abrindo e vão se multiplicando. Buraco é pereba, né? Vai se multiplicar. Olha isso aí. Olha o que é isso aí. Imagine uma noite de chuva, alguém de moto pegar uma coisa dessa aí na frente dele, sem se dar conta, levar aquela pancada, entorta tudo, acaba com a moto e pode morrer, inclusive, porque se ele capotar ali, vai acontecer o quê? Então eu vou pedir mais uma vez, será que não tem autoridade nenhuma? Políticos de Bento, será que não tem alguém que vá lá no governador do estado e diga assim, ó, governador, leva fotos, leva filmes, a TV Cidade cede essas imagens, leva isso para o governador e mostra para ele, isto aqui é a responsabilidade do governo do estado, do Rio Grande do Sul, está prejudicando o seu governo, a imagem do seu governo, isso. Será que não tem ninguém que possa fazer uma coisa dessas? Quem sabe o Ministério Público? Quem sabe os políticos, entidades de representativas, coisas assim? O que não dá é, obviamente, continuar do jeito que está, o descaso do DAER com os usuários, com aqueles que pagam os salários deles. Eu não vou entrar nos defeitos, erros de engenharia da pista, não. E da RS 470, etc. Não vou falar desses problemas. O problema são os buracos lá. Basicamente, a sinalização, parcamente sinalizado aquilo. Não vou falar disso, só vou falar dos buracos. Resolvam esse problema. E depois deixa ali, para daqui 5 governos, nós temos alguém que vai lá e sinaliza a rodovia. Quem sabe? Até lá morra gente suficiente para justificar a sinalização da rodovia, a manutenção dela. Pois é. Aqui, por exemplo, aquele desastre do caminhão que aconteceu, capotou um monte de carga que prejudicou o trânsito. Na segunda-feira, às 2 e pouco da tarde. Ontem à tarde, às 2h30, estavam carregando ainda o que sobrou da carga lá. Quer dizer, 24 horas. Cristo, 24 horas para resolver um problema numa rodovia de tamanha envergadura em termos de trânsito. O que é isso? Não dá. Se permitem que isso aí aconteça, imaginem os buracos. Como é que nós vamos explicar os buracos se eles permitem uma coisa dessa que fica acontecendo ali? Quer dizer, ou seja, o país precisa realmente de nova legislação que permita com que seja, mas olha, solenemente, olha,
Eu ia falar bobagem, ia falar palavrão, mas enfim, quem sabe se puna com rigor gente que faz esse tipo de coisa, que permita que buracos fiquem abertos assim 2, 3, 4 meses. Sabe quando vai acontecer isso? Não vai. Lamentavelmente, não vai. Mas não vai impedir que a gente continue insistindo e falando aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quem sabe um dia isso resolva. Ontem, no final da tarde, a notícia foi da morte de Hugo Chávez. Bom, de lá para cá, eu ouvi coisas que me chegaram a me dar constrangimento até por ser um ser humano. Eu vi coisas na internet, eu vi pessoas falando coisas. Meu Deus do céu, teve gente que chegou ao cúmulo de pichar no hospital, lá na Venezuela, em Caracas, bendito câncer. Meu Deus, olha se tem cabimento um troço desses. Não são seres humanos, eu não me considero do nível desse tipo de gente. São vermes, vermes acéfalos, porque o verme ainda tem alguma utilidade, alguma serventia. Para que serve um ser humano? Apaga. Para que serve uma coisa dessas que faz isso? Para que serve alguém que faz blogs na internet e mente descaradamente? Quer ver? Faça uma coisa, meu amigo. Não acredita nos Azevedo da vida, nos Diogo Mainar. Vai atrás de outras informações. Leia jornais do exterior. Você lembra do tempo da Rússia? Você é jovem e não lembra. Mas quando a Rússia tinha aquela cortina de ferro, diziam que os russos comiam criancinhas. E tinha gente que acreditava nisso. A imprensa, claro, não tinha internet, não tinha as comunicações que tem hoje, e tinha gente que acreditava. Eu tinha 10, 12 anos de idade, eu juro para vocês, eu até acreditava naquilo. Nós éramos minados por esse tipo de informação absurda, ridícula. Hugo Chávez foi eleito e reeleito 8 vezes na Venezuela. Eleições que foram acompanhadas, inclusive, por gente dos Estados Unidos, gente da CIA, a comunidade internacional acompanhou as eleições para ver que as eleições foram feitas lisamente. Ele não pegou uma arma e botou na cabeça de cada eleitor para poder votar nele. Não. Quer dizer, então, tem que ler informações de outros lugares, não do Brasil, sobre Hugo Chávez. Entende? Então, leiam sobre o Hugo Chávez, ver o que ele representou. Eu não sou comunista, meu amigo, não sou socialista. Eu simplesmente sou humano. Sou humano. Eu acho que pobre não tem que morrer de fome. E eles querem. Aqui no Brasil tem gente que quer que pobre morra de fome. Não querem que pobre viaje de avião. Eles não querem que pobre vá no supermercado e compre produtos ditos supérfluos. Querem que só eles possam comprar. É uma gentalha desqualificada. Quer dizer, procure informações sobre Hugo Chávez. Aliás, o Joanemiro Machado da Silva, um escritor aqui do Correio do Povo, faz uma coluna hoje, um blog dele, muito interessante. Ele faz umas colocações que eu fui atrás para conferir se era verdade. Era. Eu fui buscar na imprensa do exterior estas verdades que o Joanemiro escreveu. Não acredita em tudo que se ouve, não. A imprensa é comandada, guiada, teleguiada por dinheiro. Quem paga mais é elogiado, se não paga é criticado. Joaquim Barbosa. Essa vai ser bonita de ver. Um jornalista, repórter, foi entrevistá-lo. Ele disse para o ministro, ministro, o que o senhor tem? Ele não conseguiu falar e o Joaquim Barbosa, o grande ídolo nacional da atualidade, responde para ele, não tenho nada a dizer, vai chafurdar na lama, no lixo em que você costuma. Diz para um repórter do Estado de São Paulo, da grande imprensa nacional, o ministro. Aí há uma explicação do Conselho Nacional de Justiça que ele é presidente. Dão uma nota oficial onde ele diz que o problema era a dor nas costas e o estresse. Aí então a gente fica pensando, como ele conduziu o julgamento do Ação Penal 470, o famoso mensalão? Ele estava com dor nas costas, ficava de pé, etc e tal, estressado, tinha que falar 4, 5 horas. Daí, tudo que ele falou, tudo que ele disse, o domínio do fato. A teoria do domínio do fato,
Ou seja, não precisa provar nada contra o cara. Ele era obrigado a saber porque ele era chefe, era ministro. Quer dizer, eu não queria ser julgado dessa forma por uma pessoa que tem problema de dor nas costas e tem estresse. Se você gosta, amigo, fique à vontade. Essa é a minha opinião, tá? Vamos ver o que vai acontecer com a grande imprensa agora com relação a isso. Um detalhe, esse repórter estava investigando gastos absurdos do Supremo Tribunal Federal com residência de ministro do Supremo, etc. Tal, gastos não muito bem explicados. Será? Não, isso não pode acontecer. Isso não estava acontecendo, eu acho. Supremo Tribunal Federal? Pois é, né? Será que o repórter estava fazendo isso, investigando, e por isso o ministro teve aquela reação? Paizinho esse, né, meu amigo? Que país é esse, meu Deus do céu? Enfim, a verdade é essa. Agora é só acompanhar se as dores nas costas vão fazer com que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Joaquim Barbosa, ele tire das gavetas todos os processos que tem lá da década de 90, que não foram julgados ainda. Estão lá nas gavetas dele. Ele teria que ser o relator disso. E está parado. Processos com 10 anos mais do que aquele que foi julgado já. Será que eles vão julgar? Aquele do mensalão mineiro? Não, ele está muito estressado e com dor nas costas. Provavelmente esses não vão ser julgados. Eles vão prescrever. Não interessa a determinados setores da imprensa e dos donos do Brasil que eles sejam julgados. Enfim, isto é Brasil. SAMU. Ontem à noite eu estava em Porto Alegre no jogo do Grêmio e recebi informações aqui de Bento dando conta de que haviam sido demitidos 8 motoristas do SAMU e que o serviço estaria desativado. Me preocupa isso? Claro que sim, obviamente me preocupa, não só como cidadão, mas como membro do Conselho de Saúde. Então, mantive contatos com várias pessoas daqui e mandei uma mensagem para o prefeito Pazim. Ele me respondeu dizendo que a informação não era procedente, que o secretário Miller iria me explicar isso. Eu tentei hoje pela manhã, não consegui falar com o secretário, mas últimas informações que recebi extraoficiais são de que 2 motoristas saíram, mas porque não se adaptaram, não quiseram ser trocados de setor, não é uma coisa assim. Mas, enfim, o SAMU está funcionando. Essa informação que eu tenho, extraoficial, está funcionando normalmente. Até uma mensagem do prefeito disse que a informação não procedia, então o SAMU está funcionando. Essa é a informação que eu tenho oficial agora. Porém, durante o dia, vamos tentar para ver se amanhã traz oficialmente tudo o que está acontecendo com o SAMU. Para mim, era um assunto encerrado, depois das declarações lá no Conselho de Saúde, na última reunião, né, que foi dada pelo coordenador, o Marco Antônio, médico lá, né, e pelo secretário da Saúde. Mas o SAMU está funcionando sim. Tá? Pode ficar tranquilo, meu amigo. Seus amigos, parentes, etc., que possam eventualmente necessitar, serão atendidos. Esta é a informação. Bom, o Grêmio jogou ontem contra o Caracas. Se prenunciava, obviamente, um jogo muito complicado. Esse Caracas, que foi derrotado em casa pelo Fluminense, num jogo até criminoso, porque o Fluminense não podia ter ganhado aquele jogo, o Caracas jogou muito mais, foi para o Chile, ganhou do Huachipato por 3-1, que tinha vencido o Grêmio por 2-1 no Olímpico. Era um adversário que tinha que ser encarado com seriedade. Não da forma que o Grêmio encarou o Huachipato no primeiro jogo. O Grêmio foi ontem, afim, esmirilhou. Foi um moedor de carne contra o Caracas. Deixou a torcida empolgada. Eu saí de lá satisfeito, tranquilo, o time jogou mesmo. Jogadores jogaram demais o Pará. Olha, gremista, eu dizia logo no começo, ano passado, quando o Pará veio, que jogava no lado esquerdo, que os caras corneteavam lá, dizia, não, eu quero ver o cara jogar no lado direito, na posição dele. Ele é destro, como é que vai jogar no lado esquerdo? Mas enfim, era porque ele estava tapando o furo. E foi até que o Pará se firmou no lado direito, e ontem foi um grande esteio do Grêmio nessa vitória. Ele, o Zé Roberto, até o Elano começou a correr um pouco mais. O Barcos, centroavante de qualidade. Não é um Damião, claro que não. O Damião é de seleção, jogador de 100 bilhões de dólares.
Mas o Barcos está bem, ele tá, como centroavante, ele me parece um jogador razoável, tá? Jogou bem o Barcos ontem também, tá? A defesa foi bem, me pareceu que o Dida falhou no gol, a bola passou no meio dos braços dele, na cabeçada, tá, né? Enfim, houve alguns defeitos, alguns problemas, sim, mas o Grêmio ganhou bem e é um bom prenúncio de um ano bom para o Grêmio se conseguir manter esse ritmo, esse padrão de jogo. Nota negativa. Por que será que sempre no meio de multidões tem grupos de vândalos, de bandidos, verdadeiros bandidos? Torcida do Corinthians, do Flamengo, do Internacional, do Grêmio, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, não importa de que clube, lá em Minas Gerais, do Cruzeiro, do Atlético, sempre tem bandidos da pior espécie no meio da torcida. Ontem à noite, simplesmente, porque protestando, porque queriam estar lá pulando, né? Alguns torcedores da geral do Grêmio quebraram cadeiras atrás do gol, do lado direito de quem está na cabine de rádio. Quebraram cadeiras, patrimônio do clube que eles dizem que são torcedores. Dá para acreditar um troço desse? Acho que está mais do que na hora de se tomar atitudes fortes, como se tomou na Inglaterra contra os hooligans, aquela torcida de bandidos que tinha lá, e aqui na Argentina também, os Barra Brava que tinha. Foi tomada atitude forte. Peraí um pouquinho. Mas de repente a legislação deles lá permite que a polícia e a justiça tome atitudes fortes. Aqui no Brasil, né? Bom, isto é Brasil. Inclusive tendo esses bandidos no meio de torcedores. Uma lástima. Não maculou a vitória do Grêmio, com certeza. Em detalhe, eles brigaram lá fora depois, viu? A polícia foi lá, teve que interferir, porque estavam brigando. Entre eles, torcedores do Grêmio brigando entre si. Um troço surrealista, coisa de certeza da impunidade. Tanto é verdade que a justiça determinou que alguns torcedores fossem se apresentarem nas delegacias 1 hora, 2 horas antes de cada jogo do Grêmio e se voltasse e só saísse 2 horas depois. Eles não foram. De 20, 30 que tinha, 5 se apresentaram. E o resto? É isso aí que nós vivemos nesse país. O país da impunidade. A pergunta é sempre a mesma. Até quando? De minha parte, eu volto amanhã. Um abraço, meu amigo telespectador. Obrigado pela sua audiência. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br